Hi there! Gente, eu trouxe nesse mês de junho um mês recheado de conteúdos para vocês a respeito da World Cup, que é a nossa Copa Mundial, a nossa Copa do Mundo. E eu estou muito empolgada para ensinar alguns conteúdos para vocês, conteúdos variados. A cada aula aqui no YouTube, vocês vão ter vídeos de diversos níveis, do básico até o avançado, tá bom? Então, nós vamos de forma progressiva, subindo um degrau de cada vez. E o meu intuito, gente, nessas aulas é que vocês se sintam numa sala de aula aqui comigo, tá bom? Essa experiência aqui do online, ela nos proporciona isso. Então, se você estiver aí na sala da sua casa, na mesa, no escritório, seja onde for, que você possa se sentir à vontade dentro dessa aula, sempre buscando aprender, tá bom? Então, você está no lugar certo. Então, sem mais delongas, vamos começar? Let's start it. Gente, então vamos lá. O nome da nossa série é Inglês na Copa. Então, ao longo de todo esse mês de junho, tanto aqui no YouTube e nas minhas outras redes sociais também, vocês vão poder acompanhar conteúdos de diversas formas, tá bom? Em forma de textos, em forma de vídeos. Então, fiquem ligadinhos aí, onde vocês visualizarem nos meus perfis essa série Inglês na Copa, essa identificação, vocês já sabem que fazem parte aqui da Teacher Lari Ferreira. E nós vamos começar com o nível básico, ok? Para assistir futebol em inglês. Olha o que você vai ver nessa aula. Vocabulário básico, frases reais, afirmativas, negativas e interrogativas. E uma dica bem legal que eu quero deixar para vocês, ao longo das aulas, conforme a gente for lendo aqui as frases, leia em voz alta aí, se você estiver na sua casa, às vezes você está aí com um foninho de ouvido, e você consegue falar, fale, tá bom, gente? Porque nós estamos também treinando o speaking. O reading nós treinamos o tempo todo, porque a gente sempre se depara com uma palavra em inglês, então você leu ali uma frase ou uma palavra solta, mas você também precisa colocar o speaking em prática. Antes da gente ler os vocabulários, essas aulas me fizeram voltar lá no tempo em que eu jogava futebol na escola com um time feminino. E eu amo futebol, gente. Eu sei que muitas mulheres também amam, né? Um esporte que faz parte da nossa cultura brasileira, principalmente, né? Eu tô muito feliz de estar criando esse conteúdo para vocês, por isso eu falo que realmente está sendo criado com muito carinho. E claro que todos são muito bem-vindos, homens e mulheres, é o que eu mais quero aqui ensinar a todos vocês, ok? Então sejam muito bem-vindos aqui nessa aula. A gente vai colocar o speaking em prática, tá bom? Eu vou falar, você vai repetir aí de onde você estiver. Goal, team, player, match, win, lose. Percebam que a palavra team termina com M e win termina com N. Então, essas duas palavras, nós vamos fechar a nossa boca conforme a letra que termina. Team, eu vou fechar a minha boca no M. E win, eu vou fechar a língua aqui entre os dentes. Eu não fecho a minha boca. Vamos repetir lá de cima. Goal, team, player, match, win, lose. Frases afirmativas. Gente, as frases afirmativas, elas têm uma característica de nos informar, de dar uma descrição de algo que realmente está acontecendo, aconteceu, ok? Então, nós vamos ver uma estrutura mais simples de se identificar. Aqui nós temos a primeira frase, My team is playing today. Para quem já está aí estudando inglês, pode traduzir essa frase quando bate o olho ali no verbo playing, com ing, dá a entender que o meu time está jogando hoje. E essa tradução não está errada, tá bom? Ela também pode funcionar muito bem, mas a forma mais natural de traduzir é meu time joga hoje. O verbo play, ele está aqui no gerúndio, né, no present continuous, com ing no final, ou seja, jogando ou brincando, porque é usado também para um evento, algo que vai acontecer num futuro próximo. Por isso, o present continuous entra aqui, tá? Então, a tradução serve das duas formas. Meu time joga hoje ou meu time está jogando hoje. Brazil plays very well. O Brasil joga muito bem. Por que o verbo play aqui está com S no final? Porque nós temos um pronome que é Brazil. Brasil é quem, gente?
não é ele, não é ela, né? Não é he, she, mas ele é it. Então, para o pronome it, nós acrescentamos um S ao final do verbo, por isso ficou plays. Brazil plays very well. Mais algumas frases afirmativas. The match starts at 8 p.m. Então, aqui são duas observações que eu quero trazer para vocês. Match é um verbo e ele tem mais de um significado. Então, aqui no assunto futebol, ele traduzindo fica partida ou jogo. Então, aí coloquei para vocês a partida. Mas match também é uma palavra bem conhecida. Quem assiste aí os doramas, filmes românticos, por quê? Num contexto de relacionamento, namoro, essa palavra, ela pode ser traduzida como o casal que se combina. Não tem uma palavra só específica para traduzir, mas é nesse contexto. Se eu escrevesse aqui para vocês agora, they match, eles se combinam, né? Usando o pronome they com esse verbo, ok? Então tem esses dois significados, mas aqui no contexto de futebol, ele vai se traduzir como partida ou jogo. E outra informação importante é sobre o horário, gente. Isso aqui é um detalhe bem legal. Percebam que quando nós estamos colocando o horário em inglês, nós usamos antes do número a preposição at, tá? Sempre para falar de horários. E aqui nós colocamos 8 horas, só que 8 horas p.m., 8 p.m. p.m., gente, não é uma palavra em inglês, uma abreviação em inglês. Ela vem do latim, mas na língua portuguesa, quando a gente traduz do latim para o português, fica pós meio-dia, ok? Nós temos o AM, AM e PM. AM antes do meio-dia e aqui nesse caso PM pós meio-dia. The player is tired. O jogador está cansado. Então deixei ali um detalhe para vocês. Perceba como usamos frases simples no dia a dia. Então essas frases afirmativas, elas são mais fáceis de identificar. Frases negativas, então. Brazil is not losing. O Brasil não está perdendo. The player isn't nervous. O jogador não está nervoso. Então not, ele é utilizado para negar. Na primeira frase, Brazil is not. E na segunda frase, the player isn't, que é a forma abreviada, contraída de is not, ok? Então nós temos aí duas frases negativas com uma escrita diferente, mas que representam a mesma coisa, a mesma palavra. Is not é a mesma coisa que isn't. E as frases interrogativas? Se tem um ponto de interrogação, logo a gente já descobre. Mas nós também temos que perceber aqui que vai mudar a estrutura da frase. Who is winning? Quem está ganhando? Is your team playing today? Na primeira frase, who is winning? Essa pergunta começa com um pronome, tá? Então, o pronome quem, who. E na segunda frase, is your team playing today? No caso de uma pergunta, inverte a ordem e nós estamos começando a frase com is, que é uma das formas do verbo to be. Não é o verbo to be inteiro, tá? Mas é uma forma. Então, mudou-se a ordem. Esse is, ele foi para o início da frase. Se fosse uma frase afirmativa, como a gente viu lá atrás, seria uma outra ordem, tá? Então, frases interrogativas, elas sempre vão mudar a ordem das palavras. E isso vocês vão percebendo ao longo dos estudos aqui comigo. Mais frases interrogativas, então. Do you like football? Você gosta de futebol? Is Brazil winning? O Brasil está ganhando. Na primeira frase, nós começamos com o verbo auxiliar, que é o do, utilizado para determinados pronomes, como you, utilizado para a gente fazer uma pergunta. Do you like football? Se alguém perguntasse isso para você, você poderia simplesmente responder, yes, I do, respondendo com esse mesmo verbo auxiliar. Ou então, se você não gostasse, você responderia, no, I don't, ou então, I do not, usando na resposta o mesmo, devolvendo esse mesmo verbo auxiliar na resposta. Is Brazil winning? Olha só, o is, que é uma parte do verbo to be também iniciando uma pergunta. Is Brazil winning? Se fosse uma afirmativa, nós iríamos inverter essa ordem. Yes, Brazil is winning. Percebam a diferença?
Então, as perguntas, gente, nos ajudam a conversar sobre o jogo. Se você quiser ter um diálogo com alguém aí, eu desafio você a começar a arriscar essas perguntas aí durante o seu diálogo. Erro do brasileiro. Isso não pode faltar aqui no canal, em todas as aulas vocês vão encontrar, porque são erros comuns da gente cometer. Brazil have a good team. Errado, tá, gente? Porque o certo é Brazil has a good team. Mas por que esse has? Em cima tá have, embaixo tá has, que nós traduzimos como o verbo ter, certo? Só que Brasil, lembra que eu falei para vocês no slide anterior também? Que Brasil é um pronome it. It é um pronome que nós utilizamos para coisas, objetos, animais, ou seja, tudo que não é ser humano. Brasil nós não podemos chamar de she, ela, he, ele. Então nós colocamos ele no pronome it, ok? Porque é um país. Poderia ser uma cidade, um bairro. Então tudo aquilo que não faz referência a seres humanos, nós utilizamos it, ok? E quando nós utilizamos it, nós temos que combinar com o verbo ter na sua forma has e não have. Porque have é para outros pronomes, que eu não vou focar aqui para não te confundir. Então, quando eu tenho o pronome it, eu preciso combinar ele com has. Brazil has a good team. Eu também poderia tirar Brasil dali e colocar it. It has a good team. Só que vocês não saberiam do que eu estaria falando se tivesse só o it. Por isso, eu nomeei esse it, digamos assim. Eu dei nome a ele e coloquei ali o nome de um país. So, let's practice. Vamos praticar. Vocês vão pausar o vídeo se necessário e vão responder aí para mim como se diz meu time joga hoje em inglês. O Brasil está ganhando? O jogador não está cansado. Nós temos uma frase afirmativa, uma interrogativa e uma negativa. Pausem o vídeo, tentem responder sozinhos e depois dá o play. Vamos ver se você acertou? My team is playing today. Is Brazil winning? The player is not tired. Então, ali na frase afirmativa, meu time joga hoje. My team is playing today. Então, lembram do que eu expliquei do verbo playing, dele estar com ing no final, ok? Ele está jogando hoje ou joga hoje, as duas formas estão corretas. Is Brazil winning? Mas por que tem esse is aqui no começo, né? Porque ele é uma das formas do verbo to be, complementa uma pergunta. Is Brazil winning? Brasil está ganhando. Yes, Brazil is winning. Já vamos imaginar a nossa resposta aqui para essa Copa. O jogador não está cansado, nós poderíamos dizer tanto the player is not tired, ou então the player isn't tired. Percebam, gente, que ali no not termina com a letra T e tired começa com a letra T. Então a gente une esses dois sons, tá bom? The player is not tired. Eu não preciso falar not tired, separando, tá bom? Isso já faz parte da fluência. Chegamos ao final e eu espero muito que vocês tenham aprendido. Deixe o seu comentário aqui se você gostou, compartilhe conhecimento. Vocês que amam futebol, amam esse assunto sobre Copa, sobre inglês, compartilhem para que o nosso canal cresça cada vez mais. Aguardo vocês na próxima aula, ainda com conteúdos sobre futebol, sobre a Copa do Mundo, tá bom? Final do mês eu vou revelar para vocês algo que eu estou preparando com muito carinho. Eu espero muito que vocês aprovem, que vocês gostem. Eu tenho certeza que se você está gostando do conteúdo aqui, você também vai amar isso que eu estou preparando para vocês. Fiquem ligadinhos aí. Final do mês. Aguardo vocês nas minhas outras redes sociais. Lá também tem conteúdos diferentes do perfil aqui do YouTube, para que vocês aprendam cada vez mais. See you guys. Bye!